Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Começando mais um culto no lar, pedindo bastante equilíbrio para todos nós e amor ao próximo. Vamos cantar uma musiquinha simples para começar? Deixa eu pensar em alguma aqui. Tô até meio rouca. Cantar rouca, gente. Pelas terras da Judeia, vi uma virgem a caminhar. Ela era tão menina, com um menino a carregar. Seus olhos eram azuis, como conchas de luar. Maria, doce Maria, venha todos nós embalar. Maria, doce Maria, venha todos nós embalar. Com o pensamento voltado para nossa doce Mãe Maria Santíssima, peço nesse momento que seu manto sagrado, minha mãe, seja depositado sobre a cabeça de todos os seus filhos. Que possamos perceber o seu amor, advogando por cada um de nós, nesse momento tão decisivo que vivenciamos sobre esse planeta. Mãe, hoje peço em especial sobre a consciência humana, sobre a real compreensão das palavras do vosso Filho no coração dos humanos. Que eles possam perceber a grandeza do trabalho da vossa criança sobre esse planeta. Que eles possam apreciar cada uma de suas palavras e, acima de tudo, minha mãe, que eles possam vivenciar cada um dos seus aprendizados e ensinamentos. Pai maior e misericordioso, abrande o coração dos seus filhos, traga a luz na escuridão, a fé e o amor no desequilíbrio, que eles possam olhar uns para os outros com amor, respeito e compaixão, percebendo que a necessidade de cada um é a mesma de todos. Compreensão e respeito, que seja a base da convivência, e que possamos, Mestre, ampliar as nossas consciências para as consequências das nossas escolhas, para que elas possam ficar vívidas em nossas mentes, para serem analisadas, para serem compreendidas. E, acima de tudo, Pai, para que a vida possa ter mais valor, possa ser apreciada com carinho e com amor. Pai, gratidão pela oportunidade de compreender pequena parte de suas palavras. Gratidão pela oportunidade de me sentir deslocada por tentar praticá-las. Gratidão, Mestre, pelas vezes que me senti sozinha, por não ter mentes amorosas, carinhosas e cheias de compaixão para compartilhar palavras doces, para compartilhar elogios, para compartilhar motivações. Que o silêncio possa reinar nos lábios daqueles que querem ferir com as palavras. Que o amor possa reinar no coração daqueles que precisam compreender as inseguranças e a ausência de conhecimento de seus irmãos. Gratidão mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos, mesmo que tão distantes, para estudar o que de mais precioso um dia nos foi deixado. Como conseguir aprender a amar como o Senhor nos amou.
Que o seu amor possa envolver também o nosso planeta, que sente cada uma dessas ferroadas em seu interior e fica com desequilíbrio intenso e doloroso se expressando em si, o desequilíbrio ambiental, a ausência de produtividade do solo, o desaparecimento de criaturas belas criadas por vós, a ausência da água, o excesso da chuva, os tremores de terra, os ventos imparáveis, que são reflexo da dor que sofre o nosso planeta, a nossa mãe Gaia, que luta para se manter equilibrada, para que possamos atravessar esse período da melhor forma possível, que possamos um dia compreender o esforço do nosso ecossistema para nos manter de pé e lúcidos, caminhando sobre a sua crosta. Graças damos pela oportunidade da vida. Graças damos pela oportunidade da reencarnação e da correção das nossas falhas. Que seja feita sempre a sua vontade, Mestre, aqui, aonde estivermos, hoje e por todo sempre. E que assim seja. Que assim seja. Vamos lá começar então? Allan Kardec, porque Evangelho, Livro dos Espíritos, nós vamos começar hoje o capítulo 19. A fé transporta montanhas. Poder da fé. A fé religiosa. Condição da fé inabalável. Parábola da figueira seca. Instruções dos Espíritos. Isso é o que a gente vai estudar, tá? A fé, mãe da esperança e da caridade. A fé divina e a fé humana. Então, todos esses títulos que eu li são as passagens que a gente vai estudar no capítulo 19. E hoje nós vamos começar o poder da fé. Eu vou tentar ler ele todo, tá, gente? Vou picar ele, não é muito grande, não. Se ficar um pouco monótono, vocês aguentam as pontas aí, tá? Então, vamos lá. Quando veio até o povo, um homem se aproximou dele, lançou-lhe de joelhos aos pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que está lunático e sofre muito, porque ele cai frequentemente no fogo e frequentemente na água. Eu o apresentei aos vossos discípulos. Deixa eu tirar esse passarinho aqui, gente, rapidinho. Esse piu-piu não vai rolar, não. Aos vossos discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, dizendo: Ó raça incrédula e depravada, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui essa criança. E Jesus, tendo ameaçado o demônio, ele saiu da criança, que foi curada no mesmo instante. Então os discípulos vieram encontrar Jesus em particular e lhe disseram: Por que não podemos nós outros expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: É por causa da vossa incredulidade, porque eu vou-lo digo em verdade. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículo de 14 a 20. Eu quero ler isso aqui de novo, ó. E nada vos seria impossível. Guarda essas palavrinhas aí. No sentido próprio, é certo que a confiança nas próprias forças
torna capaz de executar as coisas materiais que não se pode fazer quando se duvida de si. Mas aqui é unicamente no sentido moral que é preciso entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra que se encontra entre os homens, mesmo quando se trata das melhores coisas. Os preconceitos da rotina, o interesse material e o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas são outras tantas montanhas que barram o caminho de todo aquele que trabalha pelo progresso da humanidade. A fé robusta dá a perseverança, a energia e os recursos que fazem vencer os obstáculos nas pequenas como nas grandes coisas. A que é vacilante dá a incerteza, a hesitação de que se aproveitam. Que se aproveitam aqueles que se quer combater. Ela não procura os meios de vencer porque não crê poder vencer. Noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez que faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo, de sorte que aquele que a possui caminha, por assim dizer, com certeza. Num e noutro caso, ela pode fazer realizar grandes coisas. A fé sincera e verdadeira é sempre calma. Dá a paciência que sabe esperar, porque tendo o seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, está certa de chegar. A fé incerta sente a sua própria fraqueza quando está estimulada pelo interesse. Torna-se colérica e crê suprir a força pela violência. A calma na luta é sempre um sinal de força e de confiança. A violência, ao contrário, é uma prova de fraqueza e de dúvida de si mesmo. É preciso se guardar de confundir a fé com a presunção. A verdadeira fé se alia à humildade. Aquele que a possui coloca sua confiança em Deus mais do que em si mesmo, porque sabe que simples instrumento da vontade de Deus não pode nada sem ele. Por isso, os bons espíritos vêm em sua ajuda. A presunção é menos a fé do que o orgulho, e o orgulho é sempre castigado, cedo ou tarde, pela decepção e pelos fracassos que lhe são infligidos. O poder da fé recebe uma aplicação direta e especial na ação magnética. Por ela, o homem age sobre o fluido, agente universal, lhe modifica as qualidades e lhe dá uma impulsão, por assim dizer, irresistível. Por isso, aquele que a um grande poder fluídico normal junta uma fé ardente, pode apenas pela vontade dirigida para o bem operar esses fenômenos estranhos de cura e outros que outrora passariam por prodígios e que não são, todavia, senão as consequências de uma lei natural, tal o motivo pelo qual Jesus disse aos seus apóstolos: se não curastes, é que não tinheis a fé. E aqui a gente termina então a primeira passagem do capítulo 19, que fala sobre a fé, que é uma coisa que a gente raramente consegue ver hoje em dia, né? Agora, eu achei muito interessante quando Jesus fala que seríamos capazes de tudo, né? Do impossível, vamos voltar lá. Nada vos seria impossível. Por que nada nos seria impossível, Tiene? Porque eu tenho superpoderes? Porque eu sou mágico? Não. O espiritismo, os espírita, o universo, a quântica, isso não é magia, gente. Isso é cálculo matemático. Vamos lá pensar. Toda enfermidade, a gente já estudou que começa primeiro no perispírito, né? Começa na alma, digamos assim, para ficar mais claro. Se toda doença, se toda
Todo transtorno, seja ele físico, emocional, mental, começa primeiro na alma, né? Só para entender, no perispírito. E eu tenho muita fé, muita fé. E naquele momento eu solicito a minha cura. Mas antes eu tenho a consciência que a minha cura ela precisa vir da alma, né? De dentro para fora. E aí eu busco curar primeiro a minha moral, o meu comportamento, os meus valores, na certeza de que o meu fluido cósmico, que é a energia que a gente recebe, né, de Deus, digamos assim, do todo, do universo, como você preferir, trabalha dentro de mim e mantém viva. E eu sou capaz de modificá-la, de transmutá-la, de dar soltar um raio de amor, né? Se eu sou capaz de fazer tudo isso e já fiz essa minha transformação moral e carrego dentro de mim essa fé ardente e ela sai de dentro para fora, qual que é o segredo do milagre? Isso não é um milagre, isso é um cálculo matemático, isso é cientificamente comprovado. Então, quando Jesus ensinou isso, naquela época, para os apóstolos, para os seus discípulos, era isso que ele falava. Estão querendo fazer um bolo sem leite, sem ovo. Não vai dar certo. Né? Vai estar faltando um ingrediente aí, vai parar no meio do caminho. Com o nosso processo de cura, né, que ele diz aí, seríamos capazes de fazer o impossível, ele é do mesmo jeito. Impossível é relativo, é um ponto de vista, né? O que é impossível para mim não é impossível para você. Então, isso não era impossível para ele. Ele fazia com maestria, né? E para nós também poderia ser muito fácil, desde que a gente juntasse esse cálculo matemático. Mas a gente esquece de analisar o que quer dizer a fé. O que quer dizer fé? Fé, quando eu falo, eu tenho fé, eu falo exatamente só de Deus? Não, eu tenho fé. Não, então ela tem fé em Deus. Não, fé é acreditar, é ter certeza. Pode ser fé em mim, pode ser fé em alguém, pode ser fé em Deus, é acreditar, é ter a certeza. Será que eu tenho essa certeza da existência, do poder do nosso Pai maior em nossa vida? Será que eu tenho realmente essa crença, essa certeza de que eu posso tranquilamente relaxar, porque tudo que está acontecendo ou é consequência da minha escolha ou é um aprendizado que eu preciso passar? Então eu vou me acalmar e vou analisar a melhor forma para poder passar por esse processo. Será que eu tenho mesmo essa segurança, essa fé? Ou eu só falo da boca para fora porque é social, muito bonito, né? Passo uma escova ali, é muito bonito, sai por aí dizendo que eu tenho fé. Então fé é isso, a fé ela é silenciosa, ela é calma, ela não te empurra, ela te convida, entendeu a diferença? E é por isso que ela faz o impossível, porque nós atingimos frequências, que a gente também já estudou aqui, que a força, a violência, o orgulho, o ego, a vaidade, não nos deixa alcançar. Então não é magia, não é nada extraordinário. É algo que pode ser sentado, analisado, calculado. Mas que ainda assim... E por que você está explicando desse jeito, Etienne? Você não é assim? Porque quando você explica de uma forma muito santificada, parece muito distante da gente, né? Parece que nós não somos capazes de fazer isso. A gente vai estar sempre aquém. Ah, não, isso é para Jesus. Não, Jesus, eu quero assim, tem que ser muito puro para fazer isso. E esse comportamento tira a nossa responsabilidade. Eu não sou puro assim. Eu não tenho essa evolução para ter essa fé. Mas eu tenho a obrigação de tentar ter. Se eu me digo uma pessoa de fé. Agora, dizer que eu tenho fé da boca para fora e achar que as coisas têm que acontecer para comigo como um milagre, não vai. Não vai. Então a gente já sabe que todos os problemas, os transtornos, os males que nós carregamos vêm da alma. Se eu transformo a minha alma e aumento a minha frequência, eu consigo me curar. Se eu transformo a minha alma, aumento a minha frequência e tenho uma fé instantânea, não,
esplêndida, gigante, não é aquela fé fanática, é a certeza. Se eu tenho certeza de que eu posso me curar, eu vou me curar. E pronto. É simples. Tá? E eu acho que tentar explicar de uma forma menos santificada é até mais coerente para a realidade que a gente vive e para a quantidade de bagagem de conhecimento que a gente já vem adquirindo ao longo dos tempos. Não dessa vida, né? Não só dessa vida, mas de várias outras. Então, que a gente possa perceber que esse comportamento não é um comportamento que a gente vai ter amanhã, que a gente vai ter depois que evoluir. A gente só vai evoluir se a gente tiver esse comportamento. É nesse ponto que eu quero chegar. Eu só vou evoluir quando eu tiver esse comportamento. Não é que eu tenho que ter esse comportamento só quando eu evoluir. Não é assim que funciona. Vamos lá, então, o Livro dos Espíritos. E aí, quando vocês entendem essa matemática, vocês percebem que, de fato, não existe o impossível. O impossível, como dizia nosso querido saudoso Chorão, é só uma questão de opinião. É relativo. Capítulo 9, 8, leitura de número 8, Lei de Igualdade. No capítulo 9, também no Livro dos Espíritos, começando, né, um novo capítulo aí também no Livro dos Espíritos, nós vamos estudar igualdade natural, desigualdade das aptidões, desigualdades sociais, desigualdade das riquezas, provas da riqueza e da miséria, igualdade dos direitos do homem e da mulher, igualdade diante do túmulo. E nós vamos começar com igualdade natural, que só tem uma pergunta. Eita, que bom. Hoje dá pra gente ir assim um tanto bom. Vamos lá. Igualdade natural. Pergunta de número 803. Todos os homens são iguais diante de Deus? Perguntou Allan Kardec para os espíritos e os espíritos responderam: sim. Todos tendem ao mesmo fim e Deus fez suas leis para todos. Dizeis frequentemente: o sol brilha para todos. Com isso dizeis uma verdade maior e mais geral do que pensais. E aí tem uma nota de explicação. Todos os homens serão submetidos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fraqueza, são sujeitos às mesmas dores e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, todos são iguais. E agora nós vamos entrar em desigualdade de aptidões. Pergunta de número 804. Por que Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens? E os espíritos responderam: Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles tem maior ou menor vivência e, por conseguinte, maior ou menor experiência. A diferença está no grau da sua experiência e da sua vontade, que é o livre-arbítrio. Daí, uns se aperfeiçoam mais rapidamente, e isso lhes dá aptidões diversas. A variedade das aptidões é necessária, a fim de que cada um possa concorrer aos objetivos da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. É assim que cada um tem um papel útil, pois todos os mundos, sendo solidários uns com os outros, é preciso que os habitantes dos mundos superiores, e que, na maioria, foram criados antes do vosso, venham aqui habitar para vos dar o exemplo. Vide questão 361 do Livro dos Espíritos, que já falou sobre isso, para maior esclarecimento. Questão de número 805. Passando de um mundo superior para um mundo inferior, o espírito conserva a integridade das faculdades adquiridas? Perguntou Allan Kardec para os espíritos e eles responderam: sim, já o dissemos. O espírito que progrediu não retrocede. Ele pode escolher, no seu estado de espírito, um envoltório mais grosseiro,
ou uma posição mais precária, a que tenha tudo sempre para lhe servir de ensinamento e lhe ajudar o progresso. Vide também, para maior esclarecimento, questão de número 180, já estudado aqui no livro dos Espíritos. E uma nota de explicação. Assim, a diversidade das aptidões do homem não resulta da natureza íntima de sua criação, mas do grau de aperfeiçoamento ao qual chegaram os espíritos nele encarnados. Deus, portanto, não criou desigualdades de faculdades, mas permitiu que os diferentes graus de desenvolvimento estivessem em contato, a fim de que os mais adiantados pudessem ajudar o progresso dos mais atrasados, e também a fim de que os homens, tendo necessidade uns dos outros, cumprissem a lei de caridade que os devem unir. E assim a gente finda também mais uma passagem desse capítulo. Capítulo 9, se eu não me engano. Isso mesmo. E nós damos mais um. Desigualdades sociais. Leitura de número 806. A desigualdade das condições sociais é uma lei natural? Não. Ela é obra do homem e não de Deus. Essa desigualdade desaparecerá um dia? Perguntou de novo Allan Kardec e os espíritos responderam. De eterno não há senão as leis de Deus. Cada dia não a vedes diminuir pouco a pouco? Essa desigualdade desaparecerá juntamente com a predominância do orgulho e do egoísmo, e não ficará senão a desigualdade de mérito. Um dia virá em que os membros da grande família dos filhos de Deus não se avaliarão pelo sangue mais ou menos puro. Não há senão o espírito que é mais ou menos puro, e isso não depende da posição social. Pergunta de número 807. Que pensar daqueles que abusam da superioridade da sua posição social para oprimir o fraco em seu proveito? E os espíritos responderam: estes merecem o anátema. Ai deles, serão oprimidos ao seu turno e renascerão numa existência em que sofrerão tudo o que fizeram sofrer. Vide também questão de número 684 do Livro dos Espíritos para maior esclarecimento dessa questão. E a gente para por aqui, senão não dá tempo da gente estudar. Isso aqui está ensinando as nossas obrigações com a nossa vivência social, né? Um sabe mais, outro sabe menos, mas não é porque Deus fez assim? É porque uns nasceram mais cedo, outros nasceram mais tarde. Nasceram aqui no planeta? Não, nasceram como espírito. E as encarnações que eu tive, vamos supor assim, né? Um exemplo, viu, gente? As encarnações que eu tive foram numerosas. Aí as encarnações que o outro teve não foram tão numerosas assim. Então, quem vai estar carregando aí uma bagagem de, mesmo que seja aprendizados dolorosos, uma bagagem de aprendizado maior? Aquele que nasceu primeiro, que teve mais experiências. Então esse aí tá de boa, né? Tá lá na frente. Vida que segue, não. Quem tem essa bagagem de conhecimento, uma faculdade já um pouco mais ampla, ele tem por obrigação de ajudar aqueles que ainda não têm. Por isso a necessidade da paciência, por isso a necessidade da humildade, por isso a necessidade da fé. Porque se você não tiver paciência, humildade e fé, você acha que você vai conseguir? Nunca. Porque aqueles que ainda não têm essa expansão de mente, primeiro que eles acham que sabe tudo. Então eles não vão querer aprender. Segundo que eles acham que você tem que acreditar no que eles acreditam. E ponto final, não tem argumento, porque eu sou bom, eu sou isso, eu sou aquilo. Né? E segundo, porque você não vê previsão nenhuma de mudança. Então, se você não tiver fé, paciência e amor de Deus, você enlouquece. Você enlouquece, né? Não tem outra opção. Dá uma olhada no mundo ao nosso redor.
a forma que tá. Pessoas se agridem, e olha que eu falei isso com vocês alguns episódios atrás, para que a gente pudesse ficar em casa, para que a gente não saísse, para que a gente aprendesse a viver como nós aprendemos na pandemia. Porque as pessoas iam começar a se atracar na rua. Pai e filho trocando aí uma raça para cima. Só abuso, só golpe, só agressão, dentro, fora do nosso ambiente. A inverdade nas palavras que a gente ouve, mesmo aquelas de elogio. Pessoas que te abraçam, falam bem, te tratam bem nas costas, falam horrores. Energias que dão para ser percebidas. Então, tudo isso é o que a gente está vivendo nesse momento. E se a gente não tiver essa visão mais ampla em relação à necessidade da paciência, do amor ao próximo, da fé, do equilíbrio, a gente vai entrar nessa onda. A gente vai sair por aí agredindo, atacando, do nada vai lá, pega uma arma e sai fazendo o que não deve, né? Destruindo a vida do filho de alguém, acabando com a vida do pai de alguém, por banalidade, por ignorância, por ego, por vaidade. Então, gente, que possamos ter essa visão de que nós somos eternos aprendizes e somos responsáveis por aqueles que cativamos, também somos responsáveis por aqueles que não têm consciência de si mesmos. Não é porque eles estão num ponto evolutivo qual a gente já enxerga, né, uma certa evolução, e se enxerga essa certa evolução é porque ainda não evoluiu, tem muito que evoluir, porque a semelhança é muito maior do que o que a gente consegue ver, a gente possa ter mais equilíbrio, mais paciência. E uma coisa que eu quero dizer, a ironia é o argumento dos fracos. O fraco, quando ele se encontra numa posição que ele não tem argumento, ele tem duas opções, ou ele se torna irônico, ou ele se torna agressivo. Então, quando começa a caminhar um processo para uma vivência irônica, abre os olhos, assim como vocês começam a abrir os olhos para uma vivência agressiva. Porque eu vejo que as pessoas percebem a agressividade, mas a ironia, ela está sendo aceita. Não entendo isso. Não entendo. Mas quem sou eu, né? Vou só fazer minha parte, seguir meu caminho, porque tá complicado. E paciência, né, gente? Muita fé. Porque senão a gente não dá conta, não. Vamos lá? Tapa na cara semanal? Acho que vai ser pra mim, hein? Ai, Deus. Eu tô naquele momento em que o silêncio me conforta. Foi uma coisa que eu ouvi hoje, né? Vai contra tudo que... Não vai contra tudo não, porque no final fala que o exemplo é que transforma, né? Fala que um único argumento, ele é capaz de convencer 40 sábios. Mas 40 argumentos é incapaz de esclarecer um idiota. Então que a gente não fale, que a gente dê exemplos. Palavras, gente. Palavras ao vento, até papagaio solta. Vamos ser. Todo mundo aprendeu assim, vendo, foi ouvindo. Fica a dica. Tapa na cara semanal. Falei que era pra mim. Sempre. Vamos lá. Tudo passa. És filho de Deus e fazes parte da vida que pulsa no universo. Coloca a tua mente acima das dores que te ferem o coração. Se fatigado, descansa na prece, onde poderás aurir energias novas. Confia no Pai e segue para a frente sem medo. No final, tudo passa, restando sempre as bênçãos do mais alto, que nos envolvem agora e por toda a imortalidade. E que assim seja. Vamos lá encerrar? Agradecendo, mestre, a oportunidade do estudo, do conhecimento. Agradecendo as vivências e os aprendizados que estamos acumulando. Que a luz do nosso Pai possa estar conosco durante o nosso caminho.
durante toda a nossa jornada, que possamos compartilhar dessa luz em forma de amor para com todos que caminham conosco, que passam por nós e aqueles que também não se aproximam. Perdão por sermos ainda tão enérgicos, tão imediatistas, quanto às transformações, quanto aos amadurecimentos, e possamos compreender que só cabe a nós o nosso processo, que possamos compreender que só cabe a nós o nosso aprendizado e a nossa visão, o nosso ponto de vista e a nossa opinião, que possamos guardá-los então apenas para nós, na certeza de que o silêncio transforma, que o silêncio ensina e que o exemplo fixa com amor e carinho no coração o aprendizado verdadeiro. Contando também com o fato de que, sendo exemplo, eu me refaço, eu me reformo, melhoro a minha moral, fazendo então caminhar a minha reforma íntima. Que possamos compreender que toda dificuldade que carregamos é fruto da nossa escolha, do nosso processo e das lições, provas e expiações que optamos por vivenciar. Abranda o coração dos seus irmãos, Mestre, e que possamos ter a fé no grão de uma mostarda, que possamos compreender a matemática do universo, que possamos enxergar as transformações com naturalidade, na certeza de que não existe magia, existe aprendizado, respeito e, acima de tudo, o amor. Gratidão, gratidão, gratidão por tudo, hoje e sempre. E que assim seja. Que assim seja. Vamos lá? Estudar? Acho que eu vou dar uma descolada aqui nas tripas, peraí. Para a gente poder abrir nosso livro de estudo. Estudando Herdeiros do Novo Mundo. Tá aí de novo, para quem quiser ver, comprar. Tem na internet, em PDF, de graça. Para quem quiser acompanhar, para quem quiser me adiantar os estudos, não quiser esperar. E nós vamos começar no capítulo 6, os trabalhadores da casa espírita, parábola dos talentos, Mateus capítulo 25, versículo de 14 a 30. 14. Porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, entregou-lhe os seus bens. Não, gente, vamos lá. 15. E a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade, e ausentou-se logo para longe. 16. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. 17. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. 18. Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. 19. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e fez contas com eles. 20. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhes outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. 21. E seu senhor lhe disse: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. 22. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos.
eis que com eles granjeei outros 2 talentos. 23. Disse-lhe o seu senhor: bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. 24. Mas chegando aquele que recebera um talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. 25. E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. 26. Respondendo, porém, o Senhor disse-lhe: mau e negligente servo. Sabais que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? 27. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com juros. 28. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem os 10 talentos. 29. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá terá em abundância. De novo. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. 30. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Complicado, né? Parece ser estranho, mas vamos lá. Depois de se apresentar para as tarefas noturnas que se desenrolavam na instituição, Alberto foi encaminhado para o núcleo que congregava os trabalhos encarnados, que tanto quanto ele próprio lá estavam com tarefas definidas. Iriam escutar as orientações do dirigente espiritual, a quem se subordinavam as atividades que lhes eram atribuídas. Acompanhado por Adelino, o médium, desdobrado durante o sono do corpo, viu-se em pequena sala, cercada de outros 8 trabalhadores encarnados que já haviam chegado. Todos eles traziam a ligação fluídica prateada que os mantinham conectados ao arcabouço físico, ou seja, o cordão prateado no corpo físico. Eram eles Jurandir, o dirigente encarnado da instituição, Dalva, Meire e Lorena, médiuns psicofônicos como Alberto, além do Horácio e Plínio, cooperadores do diálogo e do trabalho de passes magnéticos, e de Alfredo, o prestativo zelador da instituição, que nela residia para garantir a sua segurança material. Dirigindo-se a Jurandir, Alberto exclamou: Puxa, seu Jurandir, novamente tão poucos nos encontramos aqui para as tarefas tão intensas que nos esperam. É, meu amigo, respondeu o interpelado com um sorriso de tristeza. Nem todos os nossos irmãos estão disponíveis como seria de se esperar. Dos 62 trabalhadores, somente 8 têm se mostrado compenetrados e dispostos às disciplinas mentais e emocionais adequadas para o serviço contínuo da mediunidade. Outros 16 estão atendendo a deveres diversos aqui em nossos outros núcleos de trabalho. No entanto, com exceção destes 24, os outros 38 estão adormecidos para as experiências construtivas do espírito durante o repouso do corpo. Eles, por acaso, não estariam ignorando as nossas tarefas? Fez a pergunta de novo. Fez a pergunta a humilde senhora Dalva, médium de grande bondade. Infelizmente não, querida irmã. Todos nós recebemos os alertas durante nossas tarefas físicas aqui no centro. E além disso, somos amparados no retorno aos nossos lares e conduzidos ao sono físico. No entanto, tão logo a maioria se vê fora da carne, parece se esquecer dos alertas e compromissos a cada qual sai em sua busca das emoções e interesses que refletem os seus sentimentos ou as suas necessidades. E uma pausa para explicar, e para o tio tá passando, né? E pelo nosso tempo eu acho que a gente não vai conseguir voltar.
O que está acontecendo aqui? Nós estudamos no capítulo anterior o que acontece numa mesa mediúnica no trabalho de um centro espírita, não foi? Como que é uma coisa super tranquila, controlada, né? Todo mundo ali sentadinho na mesa. Deixa eu te passar. Claro que existem diferenças, viu, gente? Deixa eu passar. Por exemplo, se eu vou num centro de Umbanda, não é assim que é feito o atendimento, né? O atendimento lá, ele é feito aberto ao público, né? O trabalho, ele é um pouco diferente. Se for num centro que não tem ali conexão, né? Não faz parte da FEB, o que acontece? São tão bons quanto. Também existem outros trabalhos, existe corrente magnética, né? Mas nessa linha, e também na linha que eu tô atuando, o trabalho ele é feito na mesa, sentadinho, é um diálogo, né? É uma doutrinação, é um ensinamento. E é isso que eles estão explicando. A gente já estudou essa parte no capítulo anterior. Se você não lembra, corre lá e dá uma assistida nos 2 últimos que você vai entender. E aqui ele está falando o que acontece depois que o trabalhador dorme. Porque todos nós, independente da religião que você acredita, da cor que você é, do estilo do seu cabelo, do seu cotidiano, todo mundo quando dorme sai do seu corpo. Uns vai atrás do que interessa, outros ficam ali pairando em cima do corpo e outros vão trabalhar. E aqui ele está explicando que mesmo aqueles que trabalham no centro espírita, que não se policiam, né? Não prestam atenção nas suas escolhas, no andamento do seu processo, nos seus valores, quando eles saem do seu corpo, eles não vão trabalhar. Então, tipo assim, ele tem um quadro de 60 trabalhadores no plano físico. Quando vai desdobrar o plano astral, é o quê? 16? 8? Né? Isso se tiver a capacidade energética. Então, é nesse âmbito que a gente está entrando nesse capítulo. E é esse ponto que a gente vai estar estudando aí, a partir, então, desse capítulo que a gente entrou no livro Herdeiros do Novo Mundo, para a gente poder estar entendendo como que funciona o trabalho que a gente faz no centro espírita, de desobsessão, o trabalho de passe, né, fluidoterapia e em todos os outros trabalhos, como que funciona, para que ele serve, qual o papel do trabalhador e qual o papel daquele que busca também o tratamento. Beleza? E a gente encerra por aqui, a gente já passou 3 minutos aí, indo para 4 do nosso tempo, a gente não pode estender muito. E na semana que vem a gente dá uma esticadinha mais aí nesse ponto para que a gente possa perceber que não importa o que eu digo, o que importa é o que eu sinto. Beleza? Beijo no coraçãozinho, boa semana pra gente. Papai do Céu nos acompanhe e que possamos estar reunidos aqui novamente na próxima semana. Beijo, beijo. Tchau, tchau, gente.